Fala galera vascaína, Jorginho aqui, canal Meu Vascão. Tamo de volta, giro de notícias, feliz da vida, clima diferente, animadão, preparação aí para os próximos confrontos. A gente já sabe, galera, quem vai ser o nosso adversário na quinta fase da Copa do Brasil. A gente já tem data marcada também para a estreia na Sul-Americana, próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Vamos falar disso, vamos falar de como está a expectativa aí do Renato. Pedrinho deu uma entrevista interessante também, temos coisas para falar a esse respeito. Vamos falar de tudo isso logo depois da vinheta. Tamo de volta, galera, tamo de volta. Adversário do Vasco na quinta fase da Copa do Brasil, Paysandu. Eu confesso que tinha ali uns 5 clubes abaixo que na minha projeção era mais fácil, mas, cara, para quem quer ser campeão, não pode ter medo do Paysandu, né? Então a gente vai para cima do Paysandu. Pedrinho tava lá no sorteio na CBF, deu uma entrevista legal para os caras lá no final do sorteio. O pessoal cercou ele e ele não teve para onde correr. Foi obrigado a dar uma entrevista rápida lá para a galera, mas passou algumas informações bastante relevantes, tá? Ele reclamou um pouquinho desse lance de eleição, o pessoal pressionando ele, querendo saber se ele é candidato à reeleição. Ele disse que é muito complicado o ano de eleição, é difícil trabalhar em São Januário respirando eleição. A gente sabe do interesse, né, que a oposição tem por aquela cadeira e esse ano de venda da SAF, então, isso é crucial. É crucial também para a venda da SAF. Em relação a esse tema, boas notícias. Ele confirmou, disse que a gente está no trilho, que a gente está passando as informações corretas, que está tudo direitinho mesmo, que é o Lamáquia, que já estão em fase de finalização. Não conseguiu dar nenhuma data para a gente ainda, mesmo porque ele não pode, mas ele já falou que a qualquer momento a gente vai ter um desfecho da venda da SAF e é por isso que a eleição esquenta cada vez mais. A gente sabe que dentro da galera da SAF, no povo do Lamáquia, eles querem que o Pedrinho fique, a oposição é mordida com isso porque praticamente não vai ter brecha para brigar. Mas o problema, cara, é a mente do Pedrinho. O problema é ele querer ficar. A gente tem algumas informações, algumas fontes que dizem que ele tem tentado bater o pé e dizer que não quer, mas vendendo a SAF, ele deve ficar. Ele precisa ficar para finalizar lá o processo, finalizar o que ele, com muita sabedoria e garra, começou a fazer. Né? Que é colocar o Vasco no trilho, o Vasco no caminho e devolver para a gente essa dignidade aí que a gente já estava quase perdendo, né? Em relação à saída do Felipe Coutinho, né, mais um problema emocional parecido com o que o Pedrinho tinha passado, por isso que ele teve ali tanta empatia com o Pedrinho, com o Coutinho nesse sentido, e lamentou muito a saída do Coutinho, disse que é uma perda técnica irreparável. Eu concordo, de forma nenhuma eu queria que o Felipe Coutinho tivesse saído do Vasco. Eu imagino o Felipe Coutinho jogando nesse time, sem ter que voltar para marcar com 3 cabeças de área. O que ele não ia fazer? Solto ali do meio de campo para frente. Se liga só nisso que eu estou falando, cara. Sobre a mudança do Diniz para o Renato Gaúcho, ele foi muito discreto, né? O Pedrinho é muito educado, é amigo do Fernando Diniz, não vai queimar o cara, mas a gente sabe que o clima era muito pesado com o Diniz e que precisava mesmo fazer a mudança, então ele amenizou ali a problemática com relação ao Diniz, mas
disse que era isso mesmo, que não tinha jeito e é vida que segue. Sobre o desejo de comprar definitivamente o Robert Renan, o Cuiabano e o Carlos Cuesta, ele disse que tem o desejo, que a gente sabe, né? Tem uma galera que já falou pra gente, a gente sabe que toda a programação do Vasco, de compra, de manutenção, de folha de pagamento, já está em cima do planejamento que eles estão fazendo com a SAF. Né? O Lamáquia já tem gente infiltrada, conversando com o Pedrinho, conversando com a gestão do Pedrinho, para poder alinhar a folha de pagamento com uma projeção futura, já pensando no ano que vem. E esses 3 jogadores, eles fazem parte do projeto do Vasco. A gente não sabe se eles vão permanecer fazendo parte do projeto esportivo, mas na linha de crédito, ali na parte das finanças, tudo ok. Tá? Segue no rumo nesse sentido do Vasco querer mesmo, de fato, finalizar ali o processo de compra deles. O Robert Renan, ele foi contratado no meio do ano passado por empréstimo com obrigação de compra. O Vasco tem que pagar agora, tem que finalizar isso. Só que eles estão tentando uma prorrogação do empréstimo até o final de 2006. E a gente sabe que tem gente lá dentro, mais precisamente o Admar, que acha que talvez o Robert Renan não valha tanto dinheiro assim. Entendeu? O Cuesta foi contratado no meio do ano passado por empréstimo até o final de 2025. E aí tem uma cláusula que o Vasco já exerceu de renovação até o final de 2026. E o Vasco tem a opção de compra do Carlos Cuesta, não é uma obrigação. A gente pode simplesmente chegar no final e falar assim, foi bom para você, foi bom para mim, valeu, tamo junto, vida que segue, e eu não vou ficar contigo. Pode ser, é possível, tá? Ainda mais que o Cuesta virou banco, né? Já o Cuiabano tem um contrato de empréstimo até o fim do ano também, com a opção de compra, mas ele custa 10 milhões, é caro. E aí, conforme eu disse, está na projeção ali da contabilidade, mas vai ter que render para merecer ser comprado, né? O elenco do Vasco ganhou uma folga e se reapresenta para os treinos na quarta-feira, tá? Próxima partida do Vasco pelo Campeonato Brasileiro é dia 1º, quarta-feira, 1º de abril, 8h30 da noite, no Couto Pereira, em Curitiba. É jogo encrencado, tá? Vasco e Curitiba, dia 1º de abril, 9ª rodada. Aí depois o Vasco, pela 10ª rodada, pega o Botafogo no dia 4. Dia 11 tem ali uma janelinha. Dia 11... dia 11 não. 11ª rodada, dia 12, o Remo. E dia 19, o São Paulo. São as 4 próximas partidas do Brasileirão. E aí, a estreia do Vasco na Copa Sul-Americana vai ser no dia 7, às 19 horas, fora. O jogo vai ser lá na Argentina, contra o Barracas Central. Dia 14, o Vasco em São Januário encara o Audax Italiano. Dia 30, Olímpia em São Januário, que é o adversário mais forte. Dia 6, já de maio, o Olímpia de novo, dia 6 de maio, o Audax Italiano de novo, mas aí já é no Chile. Dia 20, aí sim, o Olímpia lá no Paraguai. E no dia 27 encerra a primeira fase aqui em São Januário. Eu acho que o Vasco passa tranquilo. A gente vai pegar o Barracas Central novamente aqui em casa, né?
Só o líder avança direto para as oitavas de final. Quem ficar em segundo vai disputar ali uma repescagem para ver se avança, né? Na Copa do Brasil, conforme a gente falou no início aqui do vídeo, o Vasco vai pegar o Paysandu. O jogo já está marcado, Mangueirão, no Belém do Pará, dia 22 de abril. E o jogo de volta é que não tem data certa ainda. Provavelmente 13 ou 14 de maio, ainda a definir pela CBF. Galera, a gente está aí nessa pausa, numa expectativa grande, acompanhando aí todas as notícias. A gente sabe que o Vasco já está negociando para a janela do meio de ano. Tem jogador de ponta, tem jogador grande aí sendo comentado. A gente já vai para o próximo vídeo falar alguma coisa a respeito. Quero te pedir que fortaleça o canal, o trabalho está ficando legal, está começando a amadurecer, eu quero crescer junto com você, vamos junto, faz a tua inscrição se você não for inscrito ainda, deixa aí o teu comentário, o teu like, saudações vascaínas, fui!